Olá, Virgem! Letícia, aqui do canal Tarô em Dupla, tudo bem? Sou eu quem vai fazer a leitura para vocês nesse mês de julho. Tudo bem, meus queridos? Enquanto eu embaralho aqui o meu tarô, vamos a alguns recadinhos. Primeiramente, quero agradecer a todos aqueles que já são inscritos aqui no canal, muito obrigada. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez já estão convidados a se inscreverem no canal, ativar o sininho, tá bom? Não esqueçam, gente, de curtir, comentar, compartilhar, tá? Quanto mais interação a gente tem no canal, no vídeo, né, mais o YouTube entrega, tá? Lembrando também, é uma leitura intuitiva, tá? Para o coletivo de Virgem, então não vai ressoar com todos e tá tudo bem. Pega só aquilo que fizer sentido para você e o restante solta pro universo, combinado? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato e o contato da Thaís, que é a minha parceira aqui no canal Tarô em Dupla, tá? Para vocês conhecerem a nossa outra rede social, né? As nossas redes sociais. Eu sou terapeuta energética, holística, a Thaís é terapeuta integrativa, tá? E lá na outra rede vocês podem encontrar o nosso contato para caso queiram uma consulta particular, tá? Ou ainda conhecer, né, as outras terapias com as quais a gente trabalha. Vamos lá, então. Vamos ver quais são as energias mais latentes, né, mais fortes agora para o mês de julho, tá? Para a Virgem, vamos ver. Julho, Virgem, olha só. As de paus. Eu adoro essa representação desse as de paus. O que mais para Virgem, por favor? 5 de pentáculos, 5 de ouros. E o que mais, por favor? 2 de ouros. Bom, o que a gente vê aqui, né? Penso que Virgem tem um mês aí um tanto quanto desafiador, né? Deve ter entrado o mês aí com essa energia mais desafiadora. Literalmente aqui cabeça quente, né? Sabe aquela coisa que a gente às vezes diz, né? Nossa, tô aqui queimando, né? A mufa, como a gente diz, né? E eu não sei como é que eu vou resolver X coisa, né? Talvez a gente possa ter aqui um grupo de virginianos, virginianas passando por algum momento de dificuldade, tá? Não é uma leitura, gente, baseada para uma área específica da vida, tá? Então vocês vão adaptar aí para o momento de vocês, tá bom? Mas a gente percebe aqui um momento de um pouco de dificuldade, tá? Vai dar para equilibrar? Vai, tá equilibrando, né? É aquela coisa, né? Bem como temos aqui nesse 2, né? Eu vou jogando aqui, eu vou jogando ali, né? E eu vou fazendo a coisa funcionar. Mas existe uma certa ansiedade, uma certa preocupação, né? Eu diria que uma ansiedade mesmo, tá? Se a gente estiver falando aqui de saúde, a gente pode sim ter alguém de Virgem, né? Alguns virginianos ou virginianas com crises de ansiedade bem fortes, tá? É aquela coisa, uma preocupação com algo, né? Que acaba virando uma ansiedade, né? Ou às vezes uma preocupação com o futuro muito grande, né? Tô projetando muito o meu futuro, tô pensando muito lá na frente, e isso não é legal, tá? É importante aqui, Virgem, se manter no presente, né? Se manter no agora, ficar projetando, ficar pensando, ficar sofrendo coisas que ainda nem aconteceram, tá? Isso não te leva a lugar nenhum, tá? Só a ansiedade mesmo, tá bom? E aqui aqui assim, é interessante olhar para isso, tá? Para que você não fique nessa energia, para que você consiga equilibrar esses pensamentos, equilibrar as ações, inclusive, né? Porque às vezes a gente pensa tanto que a gente age de forma descoordenada. Então aqui a importância de você equilibrar tudo isso para que as ações sejam equilibradas, tá? Vamos ver aqui possíveis desafios e possíveis energias mais positivas, tá? Pode haver aqui também, Virgem, algumas pessoas literalmente assim com questões, como eu falei antes, tanto de saúde,
tá? E que estão se preocupando, como questões financeiras ou profissionais, tá? É aquela coisa, poxa vida, perdi o emprego, não sei como é que eu vou fazer agora para equilibrar as coisas, mas está buscando isso, né? Ou então, né, teve ali uma despesa extra, uma coisa que não estava no orçamento e acabou por trazer essa preocupação, né? Então, assim, procura manter a calma, né? Procura focar, Virgem, na solução e não no problema, tá? Focar na solução é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Vamos lá, então. Energias mais... Possíveis energias desafiadoras. Vamos ver o que temos aqui. O eremita. E energias favoráveis, possíveis energias mais favoráveis. Ó, o 3 de paus, né? Olha que interessante, né? A gente tem um as de paus aqui na abertura do jogo de vocês, né? E o 3 de paus aqui é justamente a expansão dessa ideia, dessa mente, de toda essa rede, né? Olha só, de pensamentos, né, que a gente tem aqui, de busca de soluções, né? Então a importância às vezes da gente expandir, inclusive da gente não querer fazer tudo sozinho, né? É importante isso, da gente saber que a gente pode contar com alguém, que a gente pode, entre aspas, né, explanar a questão. Claro que para quem realmente quer nos ajudar e pode nos ajudar, né? Mas é interessante isso. Mas falando aqui do possível desafio, com esse eremita, tá? Eu penso que o grande desafio aqui para a Virgem nesse mês é justamente não se isolar, tá? Não querer fazer tudo sozinho, Virgem. É um momento em que você precisa colocar o orgulho no bolso e pedir ajuda se for necessário, tá? Então, assim, não, porque eu dou conta, porque eu sempre dei conta, né? Isso é uma coisa que a gente se pega muitas vezes, né? Não, eu sempre dei conta. Não é agora que eu vou pedir ajuda, não. Ok que sempre deu conta, mas às vezes é necessário, tá, Virgem? E a gente precisa ter humildade, né? Para reconhecer quando a gente está precisando de ajuda. Porque quando alguém nos pede ajuda, a gente faz normalmente, né? De muito boa vontade. Então, por que não podermos também pedir ajuda, né? E esse eremita aqui, como desafio, ele vem justamente dizendo: olha, não se isole, não queira fazer tudo sozinho, não é momento para isso. Tá bom? Então, a importância de buscar essa ajuda, expandir, ó. E aí o 3 de paus trouxe isso para nós, né? O expandir. Como é que você vai expandir essas ações? Como é que você vai conseguir, talvez, dar conta de equilibrar? Olha o 2 aqui, ó. E expandindo as tuas ações, olhando além daquilo que você tem hoje, né? Quais são talvez os recursos ou a forma que você tem de fazer hoje? É preciso expandir, tá? É preciso olhar além, tá bom? Vamos ver agora como é que desenrola essa situação. O que o tarô clarifica mais aqui para nós sobre isso? Vamos ver o que mais. Agora que eu me dei por conta que eu não troquei o tarô, eu normalmente pego os possíveis desafios e energias favoráveis do outro deck, né? Mas eu não peguei, peguei do mesmo, mas não tem problema. Quando a gente tem muitas vezes uma ansiedade muito grande, Virgem, e a gente vê, né, vem com esse eremita como um desafio, a gente tem que cuidar, tá? Ter bastante atenção, porque esse isolamento, ele às vezes pode nos levar à depressão, tá? Então, nada de se isolar, nada de ficar querendo resolver tudo sozinho.
Isso às vezes traz uma sensação de impotência e daí piora, né? Então a importância da gente poder contar com pessoas, né? Da gente não querer fazer tudo sozinho. Da gente não achar assim, ah não, mas eu sei como sair. Às vezes a gente sabe, mas às vezes a gente não consegue. Às vezes a nossa mente ela tá tão barulhenta que eu não consigo silenciá-la ao ponto de entender, encontrar as respostas, né? Que eu até tenho. Mas se eu não tiver com a minha mente muito serena, às vezes eu não chego nessas respostas, tá? Então, atenção para isso, tá bom? Vamos ver aqui como é que desenrola. Vamos lá, ó, a torre. O que mais, por favor, para a Virgem? Um 8 de copas. E o que mais, por favor? Um 3 de copas, tá? O que a gente vê aqui, né? A gente vê, Virgem, realmente, assim, ó, um momento bem desafiador, tá? E é muito importante que você deixe que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer, tá? A gente vê com essa torre e esse 8 de copas, às vezes você querendo segurar alguma situação que já não faz mais sentido, que já não te traz mais felicidade, né? Então, às vezes a gente tá falando, por exemplo, de um emprego. Você saiu daquele emprego, você quer sair, ou você foi, né, enfim, demitido, e aí você fica apegado naquilo, como se aquilo fosse, assim, meu Deus, isso não podia ter acontecido, né? Então é difícil aceitar, não faça isso, não fica nessa energia. Mesma coisa se a gente estiver falando de relacionamento, mesma coisa se a gente estiver falando de uma amizade, né? A importância de você entender um local ou uma companhia, enfim, que já não faz mais sentido para você, que já não te traz mais felicidade, tá? Verdades, elas vêm à tona, hora ou outra elas vêm à tona, né? E você não vai conseguir viver fora da sua verdade. Então, se tem algo que por mais que esteja te causando ansiedade, te causando às vezes até algum tipo de privação, é importante você entender que talvez isso realmente não faça mais parte da sua vida, que isso realmente não te traga mais benefícios. Por que eu tô dizendo isso? Porque torre, momento torre, né, como a gente diz, é um momento desafiador, tá? E aqui claramente você não quer desapegar, entende? Você quer manter isso. Mas o jogo ele diz que não dá para manter. Que você querendo manter isso, você continua presa, você continua na ansiedade, talvez na tristeza, naquela sensação de solidão, porque aqui o eremita, ele também pode estar falando pra gente sobre momentos de solidão, né? O eremita no lado luz, ele fala de momentos de solitude, no lado sombra, ele fala de solidão, né? Então aqui é como se você não fosse em busca daquilo que realmente alimenta teu coração, daquilo que te traz felicidade. E a torre, ela vem justamente dizendo, olha, deixa que caia, deixa que desabe, sai de baixo, não tenta segurar, não tem mais o que fazer, né? Aqui é depois você varrer todos os escombros, né? Limpar o terreno e construir algo muito verdadeiro. Então, comemore quando essa torre cair. Olha o 3 de copas aqui. Comemore. Porque com certeza é um livramento, é uma libertação. É aquela, sabe aquilo que a gente diz assim, ó, primeiro fica ruim para depois ficar bom. É bem isso, tá? É um momento que vem muito desafiador para daqui a pouco ficar bom, para daqui a pouco você entender que realmente agora sim as coisas estão fluindo, tá? Então talvez, Virgem, essa ansiedade toda, ela seja até por um certo
pressentimento, vamos dizer assim, né? De que algo não está bom, de que algo não está bem, né? E que tá ruindo, tá? A gente tem aqui uma digamos assim, um dedo, né, vamos dizer, da espiritualidade, querendo que você veja justamente aquilo que de fato é importante para você, aquilo que de fato é verdadeiro para você, tá? Aqui a espiritualidade, ela tá te mostrando, olha, você não vai em busca daquilo que é verdadeiro, daquilo que vai te fazer feliz, enquanto você se manter assim, enquanto você se manter aqui. Então ela vem, traz essa torre, digamos assim, né? Para que você possa, sim, daqui a pouco mais, comemorar, se sentir feliz, se sentir até mesmo abençoado, porque eu diria que com essas cartas que tem aqui, Virgem, hoje, você inclusive, eu não vou dizer perder a fé, tá? Mas sabe aquela coisa assim que às vezes a pessoa se pergunta, nossa, me ajuda, Deus, como assim? Como que isso aqui tá acontecendo? Né? Enfim, ou Deus, ou naquilo que você acredita, né? Então é interessante entender que algumas coisas, elas realmente, elas precisam, entre aspas, desabar, né? Para que a vida entre num fluxo. E a gente tem duas cartas de número 3, ó, que são essa expansão, né? Que são esse a mais, tá? E as duas como energias positivas, como força de solução, tá? Então é assim, às vezes a gente tá acompanhado, mas se sente só. Às vezes a gente tá num trabalho, mas não é feliz, né? Às vezes a gente tá numa amizade, mas sente que não é feliz naquela amizade. Então, para que manter, né? Vamos pegar aqui um conselho agora para a Virgem. O mês é desafiador, Virgem, mas você vence, tá? Olha o conselho, 2 de espadas, ó. A gente teve lá em cima um 2 de ouros, numa energia positiva, numa força de solução, e como conselho agora vem o 2 de espadas, ó. Não tenha dúvida de que as coisas estão acontecendo para o seu melhor. Se você tiver alguma decisão para tomar, não deixa que o medo te atrapalhe de seguir em frente, Virgem. Tá? Não deixa que aquilo que não é verdadeiro para você te trave. Não se sinta incapaz de seguir sozinho, se assim for necessário. Tá? Você tem total capacidade, tá bom? Pense que não. A gente tem, né, a nossa razão, a nossa mente, tem o nosso emocional, o nosso coração, né? Nosso sentimento. E às vezes, um não tá tão bem e dá uma bugada no outro, né? Normal. Uma coisa tá ligada na outra. Essa história de que, eu vou só decidir racionalmente, pode até ser, mas alguma coisa o teu emocional vai estar fazendo, né? Ou gritando de felicidade ou não, tá? Então aqui é aquela coisa assim, ó, você precisa estar com razão e emoção equilibrados, tá? Então você também precisa refletir sobre o que é que te traz esse equilíbrio, tá? E não permitir que o teu emocional te trave, não permitir que o teu emocional não permita que você tome as decisões necessárias, entende? Aqui eu não tô falando para você ser frio, calculista e unicamente racional, não, de forma alguma, tá? Mas não dá para deixar o teu emocional te atrapalhar, tá bom? É um mês bem desafiador, mas tem tudo para dar certo, tá bom? É assim, bom, passo por um perrengue agora, mas daqui a pouco tudo vai estar, digamos assim, entrando nos eixos, tá? Eu sempre digo, quando a torre vem, ela vem para tirar, para limpar da nossa vida aquelas coisas que já não fazem mais sentido e que a gente fica
segurando, 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 sabe? Achando que não vai viver sem aquilo, ou achando que tem obrigação, muitas vezes, né? E aí vem a torre e diz, não, só um pouquinho, agora chega, né? Vamos ver o fundo do deck, olha só, rainha de paus, ó. Rainha de paus no fundo do deck, né? É o agir sem medo, tá? E sim, com o seu coração também, mas é não se travar, muito pelo contrário. A emoção, o coração impulsiona essas ações, tá? E olha o 9 de copas aqui, ó, né? Lembra que a gente tem um 8 lá, que é um desafio? O 9 vem aqui falando, olha, se você se permitir, se você permitir essa torre de fato cair, né? E você depois construir algo, então, de uma forma muito sólida, muito verdadeira, de acordo com os seus princípios, com os seus valores e com a tua verdade, nossa, você chega aí numa plenitude, né? Você chega aí num momento, assim, que você, de fato, vai perceber que talvez o quanto antes você já poderia estar assim, né? Mas não é isso que é, não é o se cobrar sobre isso, né? É o estar ciente de que tudo acontece na sua hora, tá? Então, se veio agora, é porque é para ser agora, tá bom? Vamos ver aqui com o oráculo, magia das bruxas, qual é a mensagem para a Virgem? Olha só, felicidade. Quase tudo na vida depende de uma coisa muito simples: saber escolher. Não há felicidade onde não há seleção. Olha que incrível isso. Que incrível. E aí me veio aqui muito, né? O 2 de espadas, tá? O 2 de ouros, né? Onde eu trago esse equilíbrio, tá? A torre, né? A torre faz o quê? Seleciona literalmente. Por quê? Porque ela pega tudo aquilo que já não faz mais sentido para mim e põe abaixo. Tá? E os 3, né? 3 de paus, 3 de copas, né? Selecionando o quê? Aquilo que eu quero de fato para minha vida. Certo, Virgem? Então, essa foi a leitura para você para esse mês de julho. Deixa para mim aqui depois nos comentários se essa leitura fez sentido para você, se foi contribuição para você de alguma forma, tá bom? E compartilha também aí com alguém que talvez esteja, né, precisando ou querendo ver aí uma mensagem que é bem importante, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus.